Quero falar sobre um tema muito polêmico essa noite no meio evangélico. Alguns chamam esse tema de expiação limitada, mas eu particularmente dou a esse tema o título de expiação eficaz. Nós acabamos de ler um versículo onde nós vimos Jesus na cruz do Calvário, de pendurado, morrendo pelo quê? Pelos nossos pecados, morrendo para nos dar salvação, morrendo para nos dar a vida eterna, morrendo para consumar a obra que o Pai lhe havia confiado, entregado. E ali as palavras dele são: está consumado, ou seja, está feito, completo, perfeito, não faltou nada. Até a profecia do vinagre, até a profecia do eu tenho sede, Jesus cumpriu. Até isso, então não faltou nada. Quando ele disse está consumado, ele quis dizer o quê? A obra foi feita por completo. A obra foi feita de forma eficaz, perfeita, não falhou em nada, não faltou em nada. Tudo que tinha que ser feito foi feito e acabou. Não precisa mais ser feito nada, está consumado. É isso que Jesus disse. E Jesus se referia dentre a obra que ele veio realizar, principalmente, melhor dizendo, a obra expiatória que ele estava realizando. O que é a obra expiatória? A palavra expiação, ela aparece poucas vezes. Você vai ver a palavra expiação poucas vezes, mas ela é praticamente um tema central, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Por quê? Porque a palavra expiação, ela significa cobrir. Mas as palavras expiação, a palavra expiação, ela lembra também, ela fala também de reconciliação, de Deus reconciliando o homem com ele. Fala de propiciação, ou seja, de um sacrifício substitutivo, onde Cristo assumia o nosso lugar. A palavra propiciação também, ela fala da remoção da ira de Deus de sobre nós, né? E fala do sangue, fala da remissão dos pecados, do perdão dos pecados, do apagar os pecados. A palavra expiação, o termo expiação está ligado diretamente a isso. Tá? Então quer dizer, quando Cristo estava ali fazendo a obra expiatória, significa o quê? Que ele estava perdoando nossos pecados, que ele estava apagando nossos pecados, que ele estava afastando de nós a ira de Deus, removendo a ira de Deus de sobre nós, que ele estava nos reconciliando com Deus, que ele assumiu, que ele fez um sacrifício propiciatório, que ele assumiu o meu lugar naquela cruz. É isso. Então, se o sacrifício expiatório de Cristo foi eficaz, então de fato os meus pecados foram perdoados. Então de fato eu me reconciliei com Deus. Então de fato ele morreu no meu lugar e não precisa mais eu morrer para pagar pelos meus pecados. Então de fato meus pecados estão apagados, se o sacrifício dele foi eficaz. Quem concorda que o sacrifício de Cristo foi eficaz, diga amém. Não tem dúvida. Alguém tem dúvida que o sacrifício dele foi eficaz? Que faltou alguma coisa? O pessoal da igreja do reverendo Moon, diz que a obra de Cristo foi incompleta, que ele tinha que ter casado e ter tido filhos e gerado uma nova raça, e foi incompleto, né? Mas para nós não, para nós foi perfeito e foi completo a obra que ele fez. Agora, o sacrifício de Cristo expiatório nos lembra de quê? Nos lembra de Levíticos capítulo 16 por completo, quando Deus instituiu o dia da expiação lá em Israel pela lei, antes de Cristo. O que era o dia da expiação? O dia da expiação, irmão, ele era realizado uma vez por ano. Era aquele dia que o sumo sacerdote, não o sacerdote, mas apenas o sumo sacerdote, só tinha um, que no primeiro foi Arão, depois eram os filhos de Arão, mas só tinha um sumo sacerdote por vez.
Sacerdotes tinham muitos. Eu acho que está muito fino o som, tem que dar uma engrossadinha mais. Eu acho que é só no retorno então, né? Deve ser só no retorno. Mas enfim, irmão, então só havia um sumo sacerdote. Sacerdotes tinham vários. E esse único sumo sacerdote no antigo Israel, ele uma vez por ano, ali entre o dia 10 de outubro, 10 de novembro, ele entrava no lugar chamado Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Só ele quem podia entrar, e era só uma vez por ano. E ali era o dia da expiação. Embora todos os dias o povo fazia sacrifício expiatório pelo seu pecado, né? O camarada levava o cordeirinho para sacrificar pelo pecado dele, mas tinha um dia em que o sumo sacerdote, o representante do povo, aquele homem que tinha sido escolhido pelo próprio Deus, ia se colocar diante de Deus para pedir perdão pelo povo. E ali traziam 2 bodinhos novos, né, cabritinhos, um cordeiro de 1 ano, ao qual ele degolava e pegava o sangue, ali aspergia no altar lá de fora. Depois ele entrava lá no santo lugar com as vestes apropriadas. Antes ele tomava um banho ritual, botava as vestes apropriadas, pegava o sangue, pegava o incenso, ia lá no santo lugar, na presença de Deus, representando o povo, e ali pegar o sangue do cordeiro que ele tinha matado, colocar nas pontas do altar. E se Deus recebesse, e outra coisa, o sumo sacerdote entrava ali com a corda na cintura, um sino nos pés, porque se ele entrasse em pecado indigno, o povo estava lá fora, estava todo mundo lá fora. Se o sumo sacerdote morresse, é porque Deus não tinha recebido o pecado, o sacrifício dele pelo povo, não ia perdoar o povo, né? Mas o sumo sacerdote entrava ali, e quando ele entrava, quando Deus recebia o sacrifício dele, ali uma nuvem vinha, está faltando só um pouquinho de retorno, Luiz, está faltando retorno, Gilmar. Uma nuvem vinha, ficava em cima da tampa da arca. Ali era o sinal que Deus tinha aprovado o sacrifício. E ali o povo se alegrava, o povo se regozijava, que Deus havia recebido a oferta do sumo sacerdote. E ali o povo saía dali perdoados, tranquilos, maravilhados. Agora olha qual era a oferta que o sumo sacerdote entrava lá: com sangue de um cordeiro que ele tinha matado, um sangue alheio. E ele era um homem perfeito. Primeiro ele fazia um sacrifício por ele, depois pelo povo, só então ele entrava no santo lugar com sangue alheio, sangue emprestado. E aí quando ele entrava, fazia o sacrifício, Deus recebia. Agora o interessante, irmãos, uma coisa muito interessante, você não vai encontrar em nenhum registro bíblico e em nenhum registro histórico uma única vez que Deus tenha rejeitado a oferta expiatória do sumo sacerdote. Você não vai encontrar. Eram todos homens imperfeitos, mas ele fazia todo aquele ritual direitinho, se preparava, se santificava, fazia o sacrifício por ele, com o sangue das ovelhas. Quando ele entrava lá, Deus recebia. Nunca aconteceu de um sumo sacerdote morrer e ser arrastado pela corda. Não há nenhum registro bíblico e não há nenhum registro histórico em relação a isso. Ou seja, então, isso era o dia da expiação, uma vez por ano. E ali era uma festa, quando o sacerdote saía, aquela alegria. Deus aceitou o sacrifício, Deus perdoou o pecado do povo inteiro por causa da oferta do sumo sacerdote. Ali ninguém precisava oferecer oferta naquele dia. O sumo sacerdote era o responsável por oferecer a oferta. Então, querido, a expiação, a obra expiatória de Cristo era imitando, ou melhor, semelhante à obra do sumo sacerdote. Por quê? Porque Cristo era um sumo sacerdote. Agora, o mais tremendo da obra de Cristo, abra lá em Hebreus 9. Vamos ver agora a obra expiatória do sumo sacerdote no antigo Israel. Deus toda a vida recebia. E agora vamos ver a obra expiatória de Cristo, de Jesus, o Filho de Deus. Diz assim, Hebreus 9, do 11 ao 14: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, desta criação, nem por sangue de bode e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue,
entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de um novilho aspargida sobre o altar os santificava quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo maculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que ele está falando? O autor de Hebreus está dizendo: se Deus recebeu o sacrifício do sumo sacerdote imperfeito, um homem falho, que primeiro tinha que fazer um sacrifício por ele para poder entrar no santo lugar, com sangue emprestado de touro, de bode, de ovelha, sim, muito maior foi o sacrifício de Cristo pela expiação dos nossos pecados, porque Cristo não ofereceu sangue emprestado, ele ofereceu o seu próprio sangue. Se a obra do sumo sacerdote hebreu antigo era válida diante de Deus com sangue de touros, de bezerros e de bodes, quanto mais o sacrifício de Cristo fez por nós, entregando-se Ele mesmo. O que eu quero mostrar com isso, irmão? Que o sacrifício de Cristo, se a oferta expiatória do sacerdote hebreu era aceita, quanto mais a oferta expiatória de Cristo. E o povo saía dali, irmão, purificado. Era o ritual, era o que o ritual mandava. O povo saía dali sossegado, tranquilo. Deus perdoou a gente. E por quê? Porque eles tinham merecido? Não. Por quê? Porque eles tinham feito por onde merecer coisas boas? Não. Mas porque havia um sumo sacerdote escolhido por Deus, prestando sacrifício por eles. E a Bíblia diz que agora Cristo, o nosso sumo sacerdote, também escolhido por Deus para esse ofício, pelo Pai, para esse ofício, se entregou por nós. Do mesmo jeito, do jeito que os hebreus não mereciam o perdão dos pecados, mas recebia por causa da oferta do sumo sacerdote imperfeito, falho, um homem que estava sujeito a morrer, será que nossos pecados não estão perdoados pelo sacrifício do próprio Filho de Deus, que deu-se a si mesmo por nós? O que você acha? Porque se o sacrifício, a oferta de um sumo sacerdote imperfeito era eficaz, quanto mais o sacrifício de Cristo é muito mais eficaz e perfeito. Amém, pessoal? Então, sem dúvida alguma, o sacrifício de Cristo foi eficaz. Hebreus 1, do 1 ao 3 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, se refere a Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha o que ele está falando. O sumo sacerdote todo ano tinha que entrar, novembro, dezembro, dia 10, outubro, novembro, dia 10, mais ou menos outubro ou novembro, no dia 10 ele tinha que entrar. E aqui ele está dizendo que Cristo entrou só uma vez. E o sumo sacerdote, irmão, entrava num templo feito por mãos humanas. Cristo entrou no templo feito pela mão de Deus, o céu. O sumo sacerdote oferecia sangue emprestado, Cristo ofereceu o sangue dele próprio mesmo. E o texto diz que ele fez uma purificação pelos nossos pecados eterna, e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então isso prova para nós, irmãos, sem dúvida alguma, que o sacrifício que Cristo fez para perdoar nosso pecado foi sim eficaz. Tem gente tentando plantar bananeira para receber o perdão dos pecados. Tem gente tentando fazer campanha de 7 semanas de santificação para receber perdão do pecado. Tem gente tentando fazer campanha de 21 semanas de purificação para receber perdão do pecado. Tem gente aí morrendo de fazer jejum, que as costelas já estão pregando no espinhaço, atrás de receber perdão dos pecados. Eu vou lhe dizer, meu irmão, nada disso vai lhe trazer o perdão dos pecados. Já foi feito um sacrifício perfeito pelo teu pecado. Não há nada que possa
alcançar o perdão dos pecados. A obra da expiação do pecado já foi feita. Jesus fez a obra da expiação. Ele fez a obra. Mas agora, irmãos, eu tenho aqui alguns questionamentos em relação a isso. A obra expiatória realizada pelo sumo sacerdote sempre foi aceita por Deus. A gente já viu isso. O povo sempre foi poupado por Deus após o sacrifício de expiação que o sumo sacerdote oferecia, mesmo sendo ele imperfeito. Não seria muito mais eficaz o sacrifício de Cristo por nós? Com certeza. E por quê? Porque Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Abra lá em 1 Timóteo 1, verso 15. 1 Timóteo 1, verso 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e se a obra dele foi perfeita, então significa que os pecadores estão salvos e perdoados. Mas espera aí, tem uns porquês aí. Vamos avançando. Sim, Cristo veio salvar os pecadores. Se ele veio salvar e disse que foi consumado, então ele salvou. Sim ou não? Ele disse, está consumado. Você acabou de concordar comigo, eu provei na Bíblia que o sacrifício dele foi eficaz. Sim, está consumado, completo, perfeito. Ou seja, o que ele veio fazer, ele fez, acabou. E ele veio para salvar os pecadores. E Paulo disse, eu sou o principal. Se ele veio para salvar o pecador, então ele salvou. Agora, Cristo também, como a gente falou do pecado original, que Adão abriu a porta para o pecado entrar, Cristo veio também para tirar o pecado que Adão tinha abrido a porta para ele entrar. Abra lá em João 1, 29. Evangelho de João 29 diz assim: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo veio, o Adão abriu a porta, o pecado entrou. O homem estava condenado, contaminado, distante de Deus, separado de Deus, inimigo de Deus por causa do pecado. O homem já nasce pecador, chamado pecado original, contaminado pelo pecado de Adão. Aí agora Cristo veio para tirar este pecado. Sim. Romanos 5,19, ele confirma dizendo o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem, que é Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, que é Cristo, muitos serão feitos justos. Sem dúvida alguma. Pela desobediência de Adão, o pecado em todo mundo, contaminou todo mundo. Pela obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele tornou muitos justos. Agora, vamos lá para os questionamentos que eu tenho para fazer com os irmãos. Me diga uma coisa: se o sacrifício de Cristo foi eficaz, então as pessoas por quem ele morreu para perdoar os pecados têm que estar com os pecados perdoados, mesmo sem essas pessoas merecer. Eu dei o exemplo lá de Israel. O sumo sacerdote entrava, oferecia o sacrifício, Deus recebia, pronto, o povo sabia, voltando, que Deus tinha poupado e perdoado eles. Então, se o sacrifício de Cristo foi eficaz para perdoar pecado, então as pessoas por quem ele morreu para perdoar os pecados têm que estar perdoados. Se o sacrifício de Cristo foi eficaz, então as pessoas por quem ele morreu para salvar têm que estar salvas. Então por que mesmo assim tem tanta gente que ainda está condenada e vai ser condenada? A gente acabou de ver na Bíblia que o sacrifício dele foi eficaz. Comparamos com o sacrifício do sumo sacerdote hebreu. Se daquele sumo sacerdote hebreu o sacrifício dele era eficaz, perdoava os pecados do povo, Deus poupava o povo, perdoava o povo por causa do sacrifício dele, então o sacrifício de Cristo é maior. Então por que ainda assim tem tanta gente condenada, que vai para o inferno, continua com seus pecados? Por que mesmo assim tanta gente não vai ser salva? Agora eu vou dizer o mais chocante para os irmãos, que muitos crentes não querem aceitar isso aqui: que se Cristo, aliás, porque na verdade Cristo não morreu por todos, Cristo não morreu para salvar todos,
Cristo não morreu para perdoar todos, porque se Cristo tivesse morrido para salvar todos e perdoar todos, o sacrifício dele tinha sido ineficaz, porque nem todos estão salvos. É ou não é? Se Cristo morreu para salvar, está aqui 1000 pessoas, para salvar essas 1000 pessoas, se 900 são salvas e 100 não são, então o sacrifício dele não foi eficaz, foi falho, foi imperfeito. É por isso que nasce heresia dentro da igreja, por causa da falta de entendimento. Não é complicado o negócio ou não é? É ou não é? Disso aqui que eu estou falando, surgiu uma heresia chamada universalismo. O que é universalismo? É uns crentes que tem por aí, que dizem que como o sacrifício de Cristo foi eficaz, ele morreu por todo mundo, e mesmo que o camarada esteja em pecado, mas ele vai ser salvo. Mesmo que o camarada esteja em prostituição e adultério, mas ele vai ser salvo. O universalismo prega isso. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi eficaz. Você está vendo como a coisa é complicada ou não é? É complicado. Aí o cara vai, não, então realmente o sacrifício de Cristo foi eficaz. Isso aí nós não temos mais dúvida, a Bíblia prova isso. Eu não vou ler todos os textos, porque, meu irmão, tem um monte de texto aqui de Hebreus para ler. Eu digo, não posso ler isso aqui tudo. Vai ser 3 dias de culto direto, sem nós nem beber água. Quando eu terminar, tá os irmãos com os olhos tudo seco olhando para mim, e eu já estou aqui morrendo. Mas irmão, pelo Espírito Santo, um pouquinho que foi falado aqui, a gente sabe que a obra de Cristo foi eficaz. Basta comparar com a obra do sacerdote hebreu, já dá para ver. Não foi eficaz, acabou a história. Ele deu, não foi sangue de bode de touro, ele deu o sangue dele mesmo. Aí nasceu a heresia universalista, que diz que todo mundo vai ser salvo. Até o Adolf Hitler está lá no céu. Até os piores homens do mundo, né? Que nunca obedeceram a palavra de Deus, estão salvos. O universalismo prega isso. Isso é coerente, irmão? Claro que não é. Isso é um absurdo dizer isso. Isso é um absurdo. Mas entenda, Cristo, ele não morreu por todos. Porque se ele tivesse morrido por todos, irmão, todo mundo tinha que estar salvo. Não foi eficaz a morte dele? Se ele tivesse morrido por todos, irmãos, todo mundo tinha que estar salvo. Todo mundo tinha que estar perdoado. O sacrifício de Cristo não falhou. O sacrifício de Cristo não foi falho, não foi imperfeito. Ele disse: está consumado. A questão é que nós temos que entender, irmão, que Cristo morreu para salvar os eleitos. Nós vamos ver isso aqui. Por isso que ele diz: está consumado, está completa a obra, Pai, foi perfeita, não falhou em nada. Expiação, eu assumi o lugar deles, a obra foi expiatória, a obra foi expiatória, eu removi a ira, eu apaguei a ira de Deus foi removida sobre eles. A obra expiatória foi perfeita, foi feita, está consumado. Por quê? Porque foi pelos eleitos. Por isso o sacrifício dele foi eficaz. Se Cristo tivesse morrido para salvar alguém, mas mesmo assim essa pessoa ainda não fosse salva, então o sacrifício de Cristo não teria sido eficaz. Mas o sacrifício de Cristo foi eficaz sim. O povo, porque ele morreu, jamais vai ser condenado. O povo por quem Cristo morreu jamais vai ser condenado. Jamais. Vamos ver. Vamos ver o que a Bíblia diz em relação a isso. Eu estou dizendo que Cristo morreu pelos eleitos, por isso ele disse: está consumado, por isso a obra dele foi perfeita. Porque, irmãos, dizer que a obra de Cristo foi perfeita, que Cristo morreu para salvar os pecadores, que Cristo morreu para perdoar os pecados dos pecadores, e que Cristo morreu para salvar todos os pecadores, e dizer que ainda sim tem gente indo para o inferno, então é dizer que a obra de Cristo foi falha. Cristo morreu para salvar os pecadores, mas a obra dele foi falha, porque nem todo mundo vai ser salvo. Mas se você conseguir crer que Cristo morreu para salvar os eleitos, aí você vai dizer: de fato a obra dele foi perfeita, porque os eleitos de fato estão crendo, estão sendo alcançados, estão sendo salvos. Vamos ver Mateus 26.
Prepara para a Bíblia aí ligeiro, irmão, porque senão, ó. Mateus 26, do 26 ao 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebam dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Cristo está dizendo que o sangue dele ia ser derramado por quantos? Por muitos, não por todos. E esses muitos que ele se refere são quem? Os eleitos. Vamos lá, Mateus 20, verso 27 e 28. A Bíblia diz, irmão, que Deus quer que todos os homens se salvem, né? Aí, mas por que Deus não salva todo homem? Já que é o que Ele quer. Está lá, 1 Timóteo, né? Capítulo 2, verso 5. Deus quer que todos os homens se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. Então, se a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, é Deus quem dá, por que Ele não deu a fé para salvar todo mundo? Aí os arminianos contemporâneos vão dizer: se Deus podia salvar todo mundo, eleger todo mundo para salvar e não salvar, é porque Ele é um monte de palavras pejorativas que eles dizem. Se Deus podia salvar todo mundo e não salvou, então é porque Ele é um carrasco, é porque Ele é um Deus injusto, Ele é um Deus que não tem misericórdia, que não tem amor. Mas peraí, arminiano, peraí. Se a salvação é pela graça, por meio da fé, e isso é dom de Deus, não vem de nós, como a Bíblia diz, então já que você está dizendo que Deus é carrasco porque não elegeu todo mundo, então por que também que Deus não deu a fé a todo mundo também? Já que Ele que dá a fé para a salvação. E isso os próprios arminianos acreditam nisso, que Deus é quem dá a fé para o homem se salvar. Então a gente vê, irmão, que eles se contradizem, simplesmente por quê? Porque eu estava conversando com o Jackson hoje, querem entender Deus e acaba reduzindo a grandeza de Deus. Irmão, aos nossos olhos nós somos pessoas, né? Seres humanos. Aos olhos de Deus a Bíblia chega a comparar, irmãos, com vasos de barro. Mas vamos lá, Mateus 20, verso 27 e 28. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, não de todos. Atos 20, 28. Vamos ver que foi. Ele já está dizendo aqui que ele deu a vida para resgate de muitos, não foi de todos. Porque, irmão, se ele desse a vida para resgate de todos, todo mundo ia ser salvo. Aí o universalismo estava correto. E eu não quero aqui, meu irmão, diminuir a obra de Deus. Eu não quero diminuir o sacrifício de Deus. Se o irmão quiser interpretar diferente, fica à vontade. Mas eu não vou interpretar de um modo que eu diminua a grandeza desse Deus. Eu não vou cair nessa falha. Não vou. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio. Quem foi que Deus resgatou com o seu próprio sangue? A sua igreja. Isso quer dizer que Ele morreu, derramou o seu sangue para resgatar, não foi todos, foi para resgatar a sua igreja, que é exatamente o povo eleito. Efésios 5, 25. Tem textos que eu não sei explicar para os irmãos. Tem textos, se você me perguntar, eu não vou saber explicar, mas esses aqui estão claros para mim. Efésios 5, 25 diz: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou e a si mesmo se entregou por. Cristo amou quem? E se entregou por quem? Por ela. O texto está dizendo que o marido deve amar a sua mulher do jeito que Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. O texto está dizendo que Cristo se entregou pela igreja, irmão. Cristo se entregou pela igreja. Pela igreja. Se Cristo tivesse dito: eu vim para salvar o judeu, pronto, só o judeu que ia ser salvo. Se Cristo tivesse dito: eu morri para salvar os muçulmanos, nós podíamos tentar que nós não ia conseguir, só os muçulmanos que iam ser salvos. Mas está dizendo: eu vim para salvar a minha igreja. Ele deu
ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. O texto é claro, de Cristo se entregou pela igreja. Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Cristo se ofereceu quantas vezes? Vai lá, ó, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se quantas vezes? Uma vez para tirar os pecados de muitos. E esses muitos que ele se entregou para tirar o pecado, de fato ele tirou, porque a obra dele foi eficaz. Se o texto dissesse que Cristo morreu para tirar os pecados de todos, né, no sentido de ser todo o mundo inteiro, porque você vai ver algumas vezes essa palavra todos, mas essa palavra todos, por muitas vezes ela não quer dizer todo mundo, no sentido completo de todo cidadão, né, espalhar pela face da terra, mas está dizendo exatamente que morreu para tirar os pecados do mundo, exatamente que não são todos vão ser salvos, são apenas esses muitos por quem Cristo morreu para tirar os pecados. João 10 e 11, eu sou o bom pastor. João 10 e 11, vai, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então ele é o bom pastor, o Cristo, e ele deu a vida, não foi por bodes, pelo mundo todo, ele deu a vida pelas ovelhas, que era o povo eleito. Povo eleito. Vamos lá. João 17, verso 19, a oração sacerdotal de Jesus. Ele vai para a cruz, ele está se despedindo, ele está orando. Ele diz assim: eu rogo por eles. João 17, verso 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Cristo está rogando pelo mundo para Deus salvar o mundo aqui, irmão? Ele está rogando por quem? Por aqueles que me destes, porque são teus. Sim. Aí interessante que lá na frente ainda, acho que nesse mesmo capítulo, ele diz: e eu rogo também por aqueles que vão crer na pregação desses. Por quê? Porque ainda faltava um rebanho ser junto, o resto do povo ser junto. Irmãos, é tremendo isso aqui. Bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas. Eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que me deste, porque são teus. 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. O que é que ele está dizendo aqui? Levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. Pedro está escrevendo para a igreja. Ele está dizendo à igreja: olha, Cristo levou os nossos pecados sobre o madeiro, a nós, a igreja. Ele está se dirigindo à igreja, como já ficou claro nos versículos anteriores, que ele disse que tinha dado a vida pelas ovelhas, pela igreja, e se entregou por ela. Isaías 53, a última passagem, né, que a gente pretende ler aí, para mostrar que Cristo morreu não pelo mundo todo. Mas morreu pelo mundo todo para salvar eficazmente, né? Para salvar eficazmente. Isaías 53, verso 11 e 12. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, se referindo ao Messias, a morte do Messias, né? Isaías 53, você sabe que fala da morte do Messias. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhes dei as partes de muito, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. O texto falou tanto no versículo 11, o meu servo justo justificará não todos, mas
a muitos, e ele levou sobre si os pecados de muitos. Olha aí, irmão, se Cristo viesse fazer outro sacrifício, como o sumo sacerdote fazia todo ano, aí tudo bem, a gente podia até ter uma esperança de que ele viesse levar o pecado dos outros, mas aqui ele está dizendo que ele levou o pecado de muitos, ele fez um sacrifício só. Sim. Agora, outra coisa interessante, em Isaías 53, verso 11, ele diz que o meu servo justificará a muitos. Você sabe o que é o termo justificar no original? A Igreja Católica Romana, desde o século V até o século XVI, e ainda continua, mas eu digo antes dos reformadores, passou 1000 anos dizendo que o homem é quem se justifica. Como assim? Eu faço boas obras, aí eu consigo me justificar. Eu vou fazer coisas boas, aí eu alcanço minha justificação. Como o tipo de um preso, um condenado, que foi preso e conseguiu provar que ele era inocente e foi declarado justo. Era essa a ideia que a Igreja Católica passava para o povo. Aí por isso estava lá o povo comprando indulgência, subindo escada de joelho. Por quê? Para fazer obra, para poder alcançar a justificação. Mas o termo no original, justificação, ele não se refere a alcançar justificação. O termo no original diz declarado justo. É diferente. Se Deus nos declarou justos, não por obras de justiça que tenhamos praticado, não que tenhamos conseguido provar a Deus que nós somos bons, ou que nós fizemos boas obras e por isso devemos ser justificados, não, mas a Bíblia diz que Deus nos declarou justo pelo sacrifício de Cristo. Cristo fez o sacrifício na cruz para me perdoar. Eu criei nele. No momento que eu criei em Cristo pela revelação de Deus, Deus me declara justo, sem eu merecer. Por quê? Cristo pagou meu pecado, e a minha fé nele garante que Deus me declara justo sem que eu mereça. Faça o seguinte: se desvie da igreja, volte para o mundo, vá mentir, roubar, se prostituir, mas com tudo isso, passe o resto da vida fazendo coisa boa para os pobres. Deixa chegar o dia do julgamento para ver se você não vai para o inferno. Mas como assim? Você passou a vida inteira fazendo coisa pelos pobres, pelos necessitados. Mas por que, irmão, não tem obras boas que o homem possa fazer para conseguir a sua justificação? A sua justificação não depende das suas obras, a sua justificação depende da declaração soberana de Deus em lhe justificar. Pastor, e as boas obras? Até o Francisco conversou comigo isso semana passada. Pastor, e as boas obras? As boas obras não são para me justificar, as boas obras são frutos da minha justificação. Ele até mostrou um texto interessante, disse: Abraão não foi justificado apenas pela fé, mas pelas obras. Mas por quê? Porque foram as obras de Abraão que provou que ele tinha fé. Porque não adiantava Abraão dizer que tem fé e não mostrar isso em obra. O homem que realmente tem fé é manifestado em obras. Aí a obra o justifica. Por quê? Porque essas obras, elas são provenientes da fé. Mas por isso, se for obras que não são provenientes da fé, isso você não vai alcançar a justificação, que é o que a Igreja Católica pregou. Irmão, faça boas obras, você vai ser salvo. Vai não. As suas boas obras são os frutos da sua salvação. Se você é salvo, obrigatoriamente, inevitavelmente, consequentemente, tem que haver boas obras em você. Tem que haver. Se não houver, é porque você não é salvo. Se não houver as boas obras, a fé tem que ser visível. A fé do homem e da mulher de Deus salvo tem que ser visível. Sim. Então, amado, a Bíblia está mostrando que Cristo, ele justificou a muitos, e se alegrou ao ver essa obra. Porque assim, olha, o verso 11 de Isaías 53, ele verá o fruto da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento o meu servo justo justificará muito, porque as iniquidades dele levou sobre si. Já pensou, se Cristo tivesse morrido para salvar todo mundo, ele olhar para o mundo e ver que nem todo mundo estava salvo, como ele ia ficar triste?
Mas como o texto está dizendo que ele morreu para justificar a muitos e não todo mundo, que ele morreu para salvar a muitos e não todo mundo, então por isso que o texto de Isaías 53 verso 11 diz que quando ele olha para os que ele morreu para salvar, olha e vê que eles estão salvos, ele se alegra. Porque afinal de contas, meu irmão, se você morresse para salvar 50 pessoas e só 5 pessoas daquelas que você morreu para salvar fosse salvo, você ia ficar frustrado, decepcionado. Como é que pode? Eu morri para salvar 50, só salvou 5. E Deus, irmãos, Ele é um Deus eterno, que tem um plano na eternidade que nós não conhecemos. Você tem quantos anos? 40? 60? 80? 90? O homem mais velho do mundo morreu agora, foi enterrado em São Paulo, 120 e poucos anos, acho que 126, né? 126 anos, o cara mais velho do mundo. Deus, irmão, Deus. O mundo, dizem, né, que o homem está na terra há 6.000 anos. 6.000 anos. Os cientistas dizem que o mundo foi criado há 60 bilhões de anos. E antes de tudo isso, Deus já existia. Antes de colocar o homem na terra, Deus já existia. Antes de criar o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, Deus já existia. E esse Deus, ele tinha um plano. E nós desconhecemos o plano desse Deus. O homem que tenta compreender o plano que Deus traçou na eternidade passada, antes de nós estar no mundo, vai ficar doido. Por exemplo, eu falei aqui na semana passada sobre a origem do mal, né? Que Deus não podia criar o mal, porque Deus, a sua natureza não permitia isso. Mas Ele criou o ser que traria o mal para a terra, porque Deus queria o mal presente, mesmo que isso lhe pesasse ao coração, porque através do mal Deus ia provar a humanidade, enfim, ia fazer tudo que está sendo feito aí. Agora, isso é uma explicação teológica, irmão. Se a gente sentar para conversar sobre isso, você vai dizer argumentos para mim que eu vou ficar atordoado. E eu vou dizer argumento para você que você vai ficar atordoado, meu irmão, e nós vamos sair de lá tonto, igual duas baratas tontas, rodando, sem saber o que dizer mais. Porque tem coisa, irmão, que não consegue se explicar. Eu, particularmente, por exemplo, meu irmão, me pergunto, pastor Adel, por que Deus só morreu por alguns? Meu irmão, eu lhe digo, eu não sei, eu não faço ideia. Eu só sei porque a Bíblia está dizendo, e eu tenho que aceitar o que ela diz. Pastor, por que a Bíblia está dizendo que Deus só morreu por alguns, que Ele só morreu pela igreja, para salvar a muitos, e não todos? Meu irmão, eu não sei, eu não faço ideia, meu irmão. Eu só sei que Ele é soberano, eu não tenho resposta para isso. Eu não tenho. Agora, pelo menos essa resposta em dizer que eu não sei, eu acho mais honesto e mais coerente do que tentar dizer, Cristo morreu por todo mundo, mas nem todo mundo está salvo. Então você está me dizendo que Cristo falhou no sacrifício dele. Não, pastor, não estou querendo dizer isso não. Você pode até pensar que não está querendo, mas é isso que você está querendo dizer. Eu não digo você, estou me expressando, né? Então tem coisa na Bíblia, irmão, que a gente não... Essa briga, irmão, essa discussão que diz, não, Deus morreu para salvar todo mundo, isso aí nunca vai ter um fim. Isso começou lá no século IV, com um camarada, primeiro camarada que começou a falar desse negócio, que o homem é quem escolhe para ser salvo, foi um cara chamado Pelágio. Começou a dizer, não, a queda de Adão não atingiu todo mundo não. Pelágio pregou isso. O homem é livre para escolher, o homem é quem escolhe. Pelágio ensinou isso. A queda de Adão não afetou mais Pelágio. Como não, Pelágio? Se está escrito dizendo, não, mas é porque não pode, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Meu irmão, eu sei que Deus é amor, é misericórdia, eu não estou duvidando disso não, mas a Bíblia está dizendo que o pecado de Adão atingiu todo mundo e que Cristo morreu para salvar só alguns. Aí o Pelágio tentou, irmão, criou uma doutrina lá, meu irmão, que hoje, meu irmão, é reconhecida até pelos arminianos como uma heresia gigantesca. Dizer que o homem é quem tinha o poder de escolher se ia ser salvo ou não. Isso é diminuir a Deus, irmão, na salvação. Deus é soberano, escolheu quem Ele quer salvar. Aí você vai dizer, não, o homem é quem escolhe.
Crê que o homem é quem toma a frente de Deus? Vamos lá. Cristo nos comprou para Deus, em Apocalipse 5, verso 8 e 9 diz assim: e havendo aberto o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Ele estava comprando. A Bíblia diz que lá na cruz do Calvário ele estava comprando gente para Deus. Ele estava comprando homens para Deus. Ah, mas se o homem não quisesse, aí Deus ficou lá torcendo: tomara que eles queiram, tomara que eles queiram. Ah, Jesus morreu para salvar o Jacques. Vixe, mas já solta fogos aí. Meu irmão, Deus é soberano. Deus é onisciente, Deus sabe tudo, Deus determina tudo. Já pensou, Cristo morreu, está aqui: o Cordeiro é digno de abrir o livro, desatar o seu selo, porque foi morto, e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, povo, língua e nação, não só judeu, mas gente de todo lugar da terra. Você comprou, tu, o Cordeiro, comprou para Deus. Mas agora vamos torcer para ver se os homens querem ser salvos. Vamos torcer para ver se os homens aceitam que é salvo. Que é isso, meu irmão? Eu, um pecador miserável como eu, se eu chegar numa bodega daquela: ei, meu irmão, quanto é essa chinela? Em R$100, está aqui, toma os R$100. Eu comprei, é minha, meu irmão. Eu comprei, eu paguei, está aqui o dinheiro, eu levo para casa, boto nos pés, é minha, acabou a história. Cristo me comprou, não foi com R$100, não foi com $100. Cristo me comprou com o sangue dele, eu pertenço a ele. Ele pagou por nós. E nós não temos o direito de dizer: não, eu não quero, eu acho, eu não sei. Não, ele pagou e acabou a história, comprou, é dele. É dele. Você possui algo que você comprou? Você tem algo que você comprou? É seu ou não é? Você pagou, você ficou lá esperando: ah, eu paguei, será que o vendedor vai me dar? Tomara que ele me dê. Era assim? Não. Você pagou o vendedor, eu paguei e é meu. Ah, mas deu problema, deu defeito lá na dispa. Não quero saber, é meu, eu paguei, acabou a história. Tem lá como é que é o negócio lá? Defesa do consumidor. Tem nessas coisas aí, é meu, eu paguei, é um direito meu. Quanto mais Deus comprando alguma coisa, irmão, quanto mais Deus pagando para adquirir alguma coisa, Ele pagou, é dele. Ele nos comprou, ele disse: compraste para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação, e acabou. Apocalipse 1, verso 4 ao 6. João, as 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória para todos sempre, amém. O texto aqui ainda é mais forte ainda, irmão. Ele diz que Ele, além de ter nos comprado, Ele nos fez reis e sacerdotes. Sabe para quem que eu estou pregando aqui essa noite? Para reis e sacerdotes comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E não tem quem tire isso de você, meu irmão. Se você é um eleito por quem Cristo morreu por você, não tem quem tire isso de você. Por quê? Porque quando nós somos eleitos e chega o tempo de Deus revelar o seu Filho a nós, nós saímos da escravidão da carne e passamos a ser escravos de Cristo. Quando estávamos no mundo, éramos escravos da carne, não podíamos conter nossos impulsos em viver no pecado. Agora nossa consciência é tão escrava de Cristo que a gente não consegue mais nem se desviar, por tanto amor e escravidão que nós temos a Ele. Ele comprou. Tem um termo mais forte do que esse, irmão, que ele pagou, comprou, pagou. Aqui. Rapaz, está todo mundo perdido, vai todo mundo para o inferno. Depois eu vou lá comprar. Qual é o preço? A cruz. Vou.
desce daí, Jesus. Desce não. Pede para Deus se Ele é teu pai para te descer. Peço não. Ele é meu Deus, é meu pai, mas eu não peço, eu não desço. Por quê? Porque eu estou aqui para fazer uma obra. Eu vim aqui para resgatar o que estava perdido. Eu vim aqui para comprar um povo que o meu pai elegeu desde a fundação do mundo. Ele consumou a obra. E por quê? Porque Ele nos havia predestinado. Efésios 1. Oh glória, aleluia. Eu estou igual o crente pentecostal, doido para pular hoje, irmão, e saltar. Sabe o que os pentecostais, irmão, o problema deles é que eles dizem que tudo é um mover do Espírito Santo, né? Não, eu estou pulando aqui é de alegria, meu irmão. Estou pulando de gozo, de prazer na presença de Deus. Não, mas foi Deus que me tomou, eu não consegui. Sai de bem, irmão, sai de uma cotovelada para um lado, para outro. É Deus, que é poder de Deus, corra nenhuma, rapaz. Por que você não diz? É alegria, é o gozo, é o prazer. Um negócio de embaralhada. Irmão, por que Cristo morreu por nós? Por que Ele nos comprou, nos resgatou? Apenas alguns, porque Ele nos elegeu, Ele nos predestinou. Efésios 1, do 3 ao 14, vamos lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, em Cristo, né? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos elegeu antes de quê, irmão? De fundar o mundo. Sim, e continua. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o quê? A opinião de terceiro, segundo a vontade do homem, não segundo o beneplácito da sua vontade. O texto diz que Deus nos predestinou para sermos adotados por meio de Cristo, para ser filho deles, e Ele fez isso pelo beneplácito da sua vontade. E para que Ele fez isso? Para o louvor da sua graça, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que nos fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Para bem aí. Nele digo, em quem fomos feito herança, havendo sido predestinados, destinados com antecedência para um fim. Ele está dizendo, Deus nos predestinou, ou seja, Ele destinou o nosso fim antes da criação do mundo. Predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua própria vontade. Ou seja, Deus não foi perguntar a vontade do homem, Deus não foi perguntar a vontade deste daqui, foi o conselho da vontade dele, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que primeiro os esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo neles também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, pela redenção da possessão adquirida para o louvor da glória de Deus. Agora vá lá para Romanos 5. Romanos 5. Infelizmente, irmão, eu estou lendo aqui, mas eu não consegui nem colocar os versículos. Não sei nem qual os versículos que eu estou lendo, né? Porque eu estou lendo aqui direto. Que passei muito tempo trabalhando nessa palavra e correndo lá, mas não deu tempo de colocar. Mas os versículos eu estou dizendo qual é, né? Só não sei qual, se eu estou lendo o versículo 2 ou 3 ou 4, né? Mas agora Romanos 5, do 8 ao 11.
Ele garante a salvação dos eleitos, e nós podemos ter segurança. Ele diz assim, ó: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Oh glória! O que o texto está dizendo para nós, irmão? O texto está dizendo para nós que Deus provou o amor dele para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por mim, sendo eu ainda um pecador. Muito mais agora eu devo ter confiança que já estou justificado pelo sangue dele. E tem que ter confiança que seremos por ele salvos da ira. Tem que ter essa confiança. Porque ele diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já justificados, estando já reconciliados, seremos salvos por ele na sua vida. Se nós, sendo inimigos, ele está dizendo, se nós, sendo inimigos, nós fomos justificados por Deus pela morte do Filho dele, o que ele está falando? Tu era inimigo de Deus, aí Cristo veio, morreu por ti. O Filho de Deus morreu por ti, um inimigo de Deus. Se o Filho de Deus morreu por ti, um inimigo de Deus, e agora tu já está justificado, muito mais Deus não vai te salvar? É claro que vai. Se ele foi capaz de morrer tu sendo pecador, muito mais agora que tu já está justificado. É isso que ele está falando. Se ele vê o teu encontro quando tu estava pecado, desviado da prostituição, desmantela aí, ele vê o teu encontro, morreu por ti, te deu vida eterna, salvação, muito maior glória ele vai te dar agora que você já está reconciliado com ele. E ele diz que tudo isso foi pela graça. Romanos 8, vamos correr. Romanos 8, do 1 ao 6. Eita Deus. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma por causa da carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, mas claro, sem pecado. E pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos na carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O que ele está falando para nós? Ele está dando a nós a certeza da salvação. É isso que ele está dando. Não há mais condenação para quem está em Cristo. Se você tem o Espírito de Cristo, você é dele. Não há mais condenação para você. Ah pastor, mas agora eu vou aproveitar, já que eu estou em Cristo, já que eu sou eleito, já que não tem mais condenação para mim, eu vou trair minha mulher, eu vou beber cachaça, eu vou voltar para o mundo. Vai, e com isso tu vai provar o quê? Que tu é um condenado. Porque se tu é um eleito de verdade, sabendo disso, tu vai amar ainda mais a Deus. Sabendo que Ele te elegeu, tu vai ainda andar mais no temor do Senhor, na presença de Deus. Romanos 8, 28. Vamos lá. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus chama pelo propósito dele. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí, o que é que Deus predestinou nós? Para Jesus não ser filho único, para ele ter outros irmãos.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Deus lhe predestinou. E você está no Evangelho porque foi Ele quem te chamou. Quando você ouviu a verdade, o Evangelho chegou até você. E quando você chegou até o Evangelho, Ele te justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. A salvação. Aí ele diz assim: mas o que nós vamos dizer a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos a respeito disso, meus irmãos? Se Deus é por mim, é por ti, quem vai ser contra nós? Aí ele diz mais: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Claro que dará. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Porque quem vai ousar acusar um escolhido de Deus, se foi Deus quem o justificou? Quem o condena? Claro que ninguém, pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Está dizendo que ninguém pode nos condenar, ninguém pode nos acusar. Se um juiz declarou justo o Aloísio, claro que as leis, né? Usando as leis aí você consegue com o juiz. Não, juiz, você está errado. Mas Deus é o justo juiz. Se Deus te declarou justo, quem vai chegar e dizer: não, Deus, o senhor está errado, ele tem que ir para o inferno? Quem vai intentar acusação contra aqueles que Deus justifica? Quem vai poder condenar essas pessoas? Ele está perguntando aqui. Se é Deus quem condena o homem, e o Deus que condena o homem me justificou, ninguém vai poder me condenar. Aí ele continua dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o tempo presente, nem o tempo futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quer mais do que isso, irmão? Quem que pode tirar a tua salvação? Nada. Nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nem principado, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Irmão, nós somos imperfeitos. Me diga qual é o homem mais santo do mundo que não peca. Me diga qual é o homem mais santo do mundo que não erra. Mas aí vem o diabo: tu não merece, tu é um pecador, um mentiroso, tu vai para o inferno. Satanás, eu sei que eu não mereço, mas mesmo assim Deus quis e me salvou. E outra coisa, diabo, está escrito: ninguém pode tirar a minha salvação. É Ele que me justifica. Quem é tu para me acusar? Isso, as perturbações que vem na mente da gente, porque vem na minha mente isso aí. O diabo joga, bombardeia na minha memória, acho que na de vocês também. Aí a defesa. Como foi que Jesus resistiu o diabo lá no deserto? Jesus, você foi umas pedras de pau? Não, está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Então pula daqui abaixo. Não, aliás, nem só de pão verá o homem, né? Então pula daqui abaixo. Não, está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Então se ajoelha que eu vou te dar riqueza. Está escrito que só a Deus adorará e só é prestar culto. É a palavra. O diabo chega: rapaz, tu é um pecador, eu conheço teu passado, eu conheço tua vida, e tu não merece estar aí não, rapaz. Tu está no meio dos crentes, tu é um mentiroso. Aí você vai dizer: Satanás, eu sei que eu errei, que eu falhei, que eu pequei, mas eu me arrependi, Deus me salvou, Deus me resgatou, eu estou na presença de Deus. Você é um mentiroso. Nem altura,
altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tem gente que ouve essa pregação e diz: eu acho essa pregação prepotente. Prepotente, meu irmão. Prepotente, sabe qual é? É pelagiano, arminianismo, que diz: eu quem escolho ser salvo. Isso é prepotência, isso é arrogância. O cara achar que merece, ele quem escolhe. Pois eu não mereço e nem escolho, foi Deus que me escolheu sem eu merecer. Descer mais do que isso não tem como. Eu já vi gente lá, a pregação dizendo que Deus é quem elege o homem. Isso é uma pregação muito arrogante, prepotente. Como é que é? Mas você ouviu de trás para frente a pregação. O cara está acabando de dizer que ele não merece, que foi Deus quem escolheu. Tu vem dizer que é arrogância? Arrogância é tu dizer que é tu quem escolhe. Isso é. Romanos 9. Hoje é Natal, podemos ficar até meia-noite. Cadê o frango? O frango não, como é que é? Deu o peru do Natal. Amanhã é feriado, os irmãos precisam acordar cedo. Até meia-noite. Não, irmão, tô terminar já, viu? Já terminar. Deixa, é bom que vocês demoram um pouquinho, né? Talvez você vai almoçar, jantar na casa de alguém, eu não sei. Aí você chega lá, já tá pronto, né? Não precisa estar esperando. Aí chega lá, a comida já tá botada. Aí você vai estar quentinha para mim, que eu não vou jantar na casa de ninguém não, viu? Romanos 9, do 9 ao 24. Aí, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei. Olha Deus falando: virei, Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um, Isaque nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, ele fala de Jacó e Esaú, nem tendo feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. O propósito de Deus fica firme não por causa de obra da eleição, é pelo chamado de Deus. Foi-lhe dito a ela: o menor servirá ao maior. Mas como, Senhor? O Senhor está sendo injusto. Jacó e Esaú nem nasceu ainda. O Senhor já está dizendo que o Esaú vai servir o Jacó. Como é que pode? O Senhor está sendo injusto? Não. Ele está dizendo que Deus elege, não baseado nas obras do homem, é pela vontade dele. E ele diz ainda mais, como está escrito: Deus diz: eu amei a Jacó e odiei Esaú. Deus é injusto? Vai falar para Deus é injusto. Está escrito aí, irmão. Eu amei Jacó e aborreci Esaú. Por quê? Poxa vida, os meninos eram dois embrião no ventre lá da Rebeca. Rebeca? Os meninos tinham nem nascido ainda. Deus já está dizendo: eu odiei Esaú e amei Jacó. Ui, meu Deus do céu. Que diremos, pois? Olha aí, acompanha, irmão. Há injustiça da parte de Deus? Está escrito. Aí o que Paulo responde? De maneira nenhuma. Mas como não, Paulo? É claro que é injustiça da parte de Deus, Paulo. Como é que Deus escolhe um menino e rejeita o outro, uma criatura dessa que nem fizeram bem ou mal ainda? Aí Paulo vai e diz: por isso diz a Moisés: me compadecerei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Meu Deus do céu. Porque diz a escritura a Faraó, olha o que a escritura diz a Faraó: para isso mesmo eu te levantei, Faraó, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-te de quem quer. Olha o que é que Deus faz: compadece-se de quem quer e... Não, a igreja está lendo, amém? Compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Quem que faz isso? É Deus. Se alguém abrir o coração para crer em Cristo, é porque Deus está dizendo: Deus se compadeceu dele. Mas por que Deus viu bom nele? Deus não viu nada de bom nele, ele simplesmente quis. É porque Deus endureceu. Não está escrito ou não está? Então, se alguém não quis, rejeitou, é porque Deus endureceu. Mas por que ele endureceu? Não sei. Porque ele quis.
Mas o cara é tão gente boa. Tem gente melhor do que eu, do que tu, irmão. Tem. Então não tem. Eu conheço um monte de gente melhor do que eu. Às vezes eu digo: Senhor, ter escolhido eu, Senhor. Olha quanta gente boa aí que era para o Senhor ter escolhido. O Senhor escolhe logo eu. Ele diz: endurece a quem quer. Eu não tenho resposta para isso, irmão, só sei que está escrito. Dir-me-ás então. Aí o cara vai e fala para Paulo, né? Você me dizer então, por que é que Deus se queixa ainda? Porquanto, quem pode resistir sua vontade? Aí o cara perguntou: Paulo, então por que é que Deus se queixa ainda? Porque o povo não quer obedecer a ele, se está dizendo que é ele quem endurece o homem. Ora, quem que pode resistir à vontade de Deus, Paulo? Ora, bolas. Aí Paulo vai e diz: mas, ó homem, quem és tu que a Deus questiona? Porventura a coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Tu é um marceneiro, moleiro, faz um monte de prato, faz um com a banda baixa, outro com a banda alta, faz um retinho. Um prato daquele pode olhar e dizer para tu: ei, por que é que tu me fez assim? Não. A coisa formada que somos nós, não podemos dizer àquele que nos formou: por que nos fizeste assim? E ele diz: não tem um oleiro, Deus, poder sobre o barro, nós, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Eis que, se Deus querendo mostrar a sua ira, Deus quer mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, Ele quer fazer isso. Ele suporta com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Isso aqui, irmão, é um enigma. Deus preparou os vasos da ira para se perder, e a ira de Deus está sobre ele, como diz em Evangelho de João capítulo 3, né? Que aqueles que não queiram em Deus, em Cristo, a ira de Deus permanece sobre eles. E aqui Deus está dizendo que Deus está suportando eles. Isso é tremendo. Eles são preparados para a perdição. Deus quer mostrar a sua ira, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Aí, Deus quer mostrar a sua ira nos vasos de ira, e vai mostrar a sua misericórdia nos vasos de misericórdia. Quem são eles? Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os gentios, ou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, irmãos, nós fomos declarados justos e escolhidos por Deus para ser salvos. O sacrifício de Cristo foi limitado a este povo que Deus elegeu para salvar. Embora tem muitos versículos na Bíblia que eu não vou saber entender, interpretar, harmonizar com isso aqui. Nem os maiores teólogos. Sabe quem foi dos maiores teólogos da igreja? Agostinho de Hipona, chamado Santo Agostinho. Nem o Santo Agostinho, meu irmão, que foi dos maiores teólogos depois de Paulo, conseguiu harmonizar os versículos da Bíblia. Nem ele, quanto mais abestado nem eu. Mas se você conseguir, parabéns. Eu não consigo. Aí ele diz assim, para fechar, abre lá em Daniel 4. Daniel 4. Nabucodonosor já conheceu a soberania de Deus lá 600 anos antes de Cristo. Nabucodonosor era o dono do mundo. Lá não tinha negócio de Coreia do Norte, Rússia, não é ele quem mandava e acabou a história. Não, tem que ter o G8, o G9, não tinha que ter esse negócio não, é ele quem dizia o que queria e pronto. O Donald Trump, o chefão da maior nação do mundo, e tentou tornar Jerusalém capital de Israel, 128 países desaprovaram. Pronto. O Nabucodonosor não, que queria, disse, está feito e acabou a história. Deus botou ele para comer capim no mato. Você lembra? Ficou doido. Quando ele voltou o juízo, olha o que ele disse, Daniel 4, 34, 35.
Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou a vir o meu entendimento. Eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e o cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com os exércitos do céu e com os moradores da terra, e não há quem possa estorvar a sua mão ou lhe dizer: o que fazes? Nabucodonosor ficou doido. Rapaz, eu pensei que eu era o dono do mundo, mas eu conheci o Deus dos hebreus agora, que Ele faz de acordo com o que Ele quer, de acordo com a sua vontade. Ele opera com os exércitos do céu, com os moradores da terra. Não há quem possa fazer a mão dele voltar ou questionar por que faz assim.